Vamos falar do filme Obsession? Um dos melhores filmes de terror que saiu até agora? Pera, antes disso, eu vou passar um batonzinho, porque minha boca tá muito coisadinha. Mas, no que consiste o filme, né? Qual é a sinopse do filme? A sinopse do filme é um rapaz, um grupo de amigos, que é Bear, Nick, Ian e Sarah. Eles são o elenco, né, do filme principal, mas os protagonistas são Bear e Nick. Bear é apaixonado por Nick, que é a sua melhor amiga, mas ele não tem coragem de assumir essa paixão por ela. Ele acaba indo numa loja de artefatos, que aqui a gente chama de artigos religiosos, e compra uma parada em que ele pode fazer um desejo para que ela se apaixone por ele. Só que o filme se desenrola a partir desse desejo que é realizado, só que a Nick fica bizarramente obcecada por ele. E aí, a partir daqui vai ter spoiler. Então, se você não quer spoiler, vaza, porque vai ter comentários pessoais sobre o filme e alguns spoilers. Para começo de conversa, que filme desconfortável. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nesses tipos de filmes de terror psicológico. É o jeito que eles fazem sutilmente o desconforto. Uma outra curiosidade é que o diretor desse filme, ele já fazia curtas para o YouTube e ele, com R$ 1 milhão, fez a produção desse filme. E é um dos filmes que já arrecadou, um dos filmes de terror que já arrecadou mais dinheiro, pelo que eu entendi, em 2026, ou já quebrou alguns outros recordes, como Atividade Paranormal, e tem mais algum outro filme que ele quebrou o recorde já. E então, R$ 1 milhão foram muito bem investidos para fazer esse filme. O filme é bem desconfortável logo do início, porque a gente vê o Bear, é o nome dele, que também não é um nome que a gente pode deixar passar batido, porque Bear é urso e Bear é um predador, né? Um urso. O nome dele é Urso. Em muitos filmes a gente vê o urso também como esse personagem mais vilão da história, sutilmente falando, camuflado em sua aparência de urso. E o nome dele é Bear, e ele é apaixonado pela melhor amiga, e a gente já fica desconfortável logo no início, porque o Bear é um cara muito mole, né? E é apaixonado por ela, mas ele não consegue falar pra ela que ele é apaixonado por ela. E ela dá uma pequena abertura pra ele no início do filme, o que poderia ter discorrido para um outro caminho mais orgânico deles se relacionarem. Mas o Bear, mesmo assim, escolhe fazer esse pedido para esse artigo místico, né? Como que ele chega até esse artigo místico? A Nick liga para ele dizendo que perdeu um colar de cristal dela e ele vai até uma loja comprar um novo colar de cristal para ela. E ele acaba vendo ali um salgueiro dos desejos, que basicamente é um pedacinho de madeira em que você quebra e quando você faz um pedido, esse pedido se realiza. E nessa cena, a gente já tem muitos spoilers e muitas coisas interessantes do que vai acontecer durante o filme, porque a vendedora simplesmente olha para ele e fala: "Cara, então, tem pessoas comprando, isso é um artigo colecionável, mas quem tá usando tá voltando para reclamar, porque isso tá causando algumas tragédias, mortes e tal." E o Bear dá risada e tal, faz até uma piada de que isso tá destruindo a vida das pessoas, mas ele compra mesmo assim o Salgueiro dos Desejos. Mas o Salgueiro dos Desejos, ele só realiza um desejo, um único desejo que você pedir. Você não pode comprar outro porque não dá pra você fazer mais desejos, você só pode fazer um desejo. Mas, Tatá, esse salgueiro dos desejos existe em alguma religião? Existe em alguma religião magística, feitiçaria, bruxaria, alguma religião satânica ou XYZ? Na bruxaria e nas tradições pagãs, o salgueiro, ele é considerado uma árvore extremamente espiritual. E tem uma crença de que você nunca deve quebrar um salgueiro, ou até arrancar alguma parte do salgueiro, porque isso pode trazer mau agouro, pode trazer pode trazer más energias para você. Pode ser que traga consequências negativas. E aí, nessas, eu não diria religiões, pode ser religiões como podem ser um estilo de vida, como o Wicca, que o Wicca eu não tenho muita certeza que isso é considerado religião. Mas quando você faz algo desse tipo, você interfere no livre-arbítrio dessa pessoa.
E isso a gente chama de magia manipulativa. Dentro da magia do caos, existem muitas amarrações, que é basicamente o que ele fez, só que numa vertente diferente. A gente aqui chama popularmente de amarração. Principalmente, eu acho que é um filme muito bom da gente associar com o Brasil e com as magias de amarrações que existem no nosso país, e muitas vezes as pessoas ligam a espiritismo, religiões afro, umbanda, candomblé, ifá, blá blá blá, mas geralmente não tem nada a ver com essas religiões. Geralmente faz parte de uma magia do caos, uma magia de daimons, uma magia que vai mais para um outro tipo de força, um outro tipo de espírito, um outro tipo de invocação. E eu achei máximo esse diretor colocar esse tipo de pauta dentro de um filme. A gente precisava de um filme que falasse sobre isso. Porque o que acontece com a Nick, muitas vezes é o que acontece com essas pessoas que fazem esse tipo de magia para outras. As consequências são muito parecidas com o que vai acontecer no filme. Mas daqui a pouco a gente entra nesse mérito das consequências de magias reais. Voltando pro filme, voltando a falar do filme, a vendedora avisa o Bear que aquilo é perigoso e que as pessoas estão voltando para reclamar, porque esses desejos causam. Gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu escrevi a review, então eu tô lendo para vocês mais ou menos o que eu escrevi com os meus comentários. E as pessoas estão voltando reclamando porque está causando muitas tragédias, mortes e destruição em algumas pessoas por conta dos desejos que elas estão fazendo. O Bear não leva muito a sério, leva o salgueiro dos desejos mesmo assim. Quando ele encontra a Nick, por mais que ela dê uma abertura para ele, como é um grandíssimo pau mole, ele ignora completamente e faz o desejo. E o desejo dele nada mais é do que: eu quero que a Nick me ame mais do que qualquer coisa no mundo. É exatamente isso que ele pede. E imediatamente ela já começa a agir assustadoramente estranha. Ela tem alguns momentos de lucidez, principalmente nesse começo desse pedido, mas na grande maioria ela tá possuída por essa entidade obsessiva, o que tem muitas teorias de que é um reflexo do que o Bear sente pela Nick. Como se o que ele sente pela Nick, ela tivesse possuída por esse sentimento de ser amado a qualquer custo, mesmo que não precise me esforçar para isso. E aqui é óbvio que eu preciso dar uma ênfase na atuação maravilhosa da Navarrete. Eu acho que é esse o nome dela. Se eu estiver pronunciando errado, vocês já estão acostumados, porque eu falo da Vera Formiga e é Farmiga. Então, foda-se. Essa mina, ela tá absurdamente impecável no papel da Nick Freak. Porque a Nick, quando ela começa a ficar possuída por esse espírito, ela se denomina como Nick Freak. Então, quando a Nick tá Nick Freak, a atriz, ela é bizarramente boa em linguagem corporal e expressões faciais e tom de voz. Ela usa isso muito ao favor dela. Tanto nas expressões faciais sinistras, quanto na linguagem corporal e no tom de voz que ela usa várias vezes quando ela tá de Nick Freak, que é um tom de voz. Ela consegue mudar as nuances pra muito triste, depois muito tranquila, depois muito brava. E isso em questões de segundos, assim. É muito boa essa atuação dela, é maravilhosa, é simplesmente impecável como essa atriz trabalha bem as suas expressões, a sua linguagem corporal e tudo que ela pode inserir ali na atuação dela. É magnífico de assistir e realmente causa muito desconforto. No. No, no, no. What? No, no. É genial, porque essa é a ideia do filme. E assim, durante o filme, a gente vê que a suposta magia, ela dá certo durante um período em que eles se dão super bem, porque tem vários momentos fofos deles juntos. E depois, só que esse espírito de obsessão, né, que tá nela, que a gente não sabe exatamente o que é, ele vai crescendo e ele vai ficando muito bizarro. Então tem umas cenas muito assustadoras em que a Nick observa o Bear dormindo, só que ela observa no canto do quarto.
ela fica extremamente possessiva, mas de um jeito muito demoníaco mesmo. E todo mundo, quando você começa a assistir, já conheceu alguém que era um pouco de Nick e um pouco de Bear, um pouco de Freak Nick e um pouco de Bear, que tem relacionamentos obsessivos, abusivos, manipulação, posse, submissão emocional, toque. E o filme trabalha muito isso de uma maneira bem assustadora, mas também muito humana, o que é muito esquisito pra gente. Só que o Bear, ele percebe que ele fez uma merda muito grande, mas ele é tão egoísta, ele é tão narcísico, ele é tão obcecado, porque ele é obcecado pela Nick, que por mais desconfortável que esteja sendo aquele relacionamento e o jeito que ela tá tratando ele em nenhum momento pensa em contar para os amigos o que tá acontecendo e como que ele pode desfazer aquela parada ou pedir ajuda. Ele vai tentar desfazer, só que a princípio, quando ele tenta ligar para o telefone do Salgueiro dos Desejos, né? Na caixinha do Salgueiro dos Desejos tem um telefone. Quando ele liga, ao invés dele falar, não, eu quero cancelar sim, ele fala, não, eu não quero cancelar, eu só queria alterar um pouco. Ou seja, para ele tá sendo assustador, mas ainda satisfatório. Ele ainda tá utilizando de uma bizarrice, de uma possessão para o próprio prazer. E ela vira meio uma boneca dele. Só que a gente começa a perceber durante o filme que a Nick, ela tem uns momentos de lucidez. E isso é o mais triste. Tem uma cena em que ela tá deitada na cama e que ela fala pra ele, ele tá em pé e ele sai porque ele vai conversar com a Sarah, que é amiga deles. E a Nick tem um momento de lucidez em que ela fala bem baixinho que a parte obsessiva tá dormindo e ela implora pra ele matar ela e ele simplesmente vira pra ela e fala, nossa, mas é tão ruim me namorar assim, e ele sai. E tem muitos momentos em que parece que ela tem algum momento de lucidez e de pedidos de ajuda, inclusive quando ele liga pro cara pra cancelar, a Nick grita pedindo por ajuda e ele simplesmente ignora, porque por mais que ele saiba que ele tenha feito algo horrível, ainda assim é um benefício pra ele. E isso é horrível. Isso é simplesmente uma das coisas mais horríveis que eu já vi. E eu já vi na vida real e também que eles colocaram isso muito nitidamente no filme de uma maneira muito impecável. O verdadeiro vilão da história é o Bear. A Nick, ela é a vítima e ela tá presa dentro do próprio corpo obsessivo da Freak Nick. E nessa ligação em que ele tenta cancelar, falam pra ele que o feitiço só acaba quando ele morrer. E aí a gente tem uma das partes que eu acho que é mais importante é esse detalhe de a magia só acaba quando você morrer, porque a gente consegue entender muito bem o final do filme a partir dessa frase, né, que o cara fala quando ele tenta cancelar essa magia. E durante o filme a gente ainda tem o Ian e a Sarah, que são amigos deles. Só que o Bear é tão egoísta que ele não conta o que ele fez pra eles. Então o Ian e a Sarah, eles estão completamente chocados com o comportamento da Nick, porque é como se o Bear estivesse usando uma fragilidade da Nick, que seria o pai da Nick ter câncer, mesmo ela não sendo próxima dele, ele fica usando isso como desculpa pra continuar fazendo o que ele tá fazendo com ela. E ele não conta pros amigos, ele só vai contar quando já deu uma merda muito grande. Então você vê que ele não quer ajudar a Nick e ele tá confortável, mesmo que esteja assustado. E aí o Ian fala uma frase que eu acho muito importante no filme também, que é: você parece estar se aproveitando da vulnerabilidade emocional dela. E ele fica tipo, não, mas ele claramente está se aproveitando. E não só da vulnerabilidade emocional. Ele se aproveita do corpo, ele se aproveita dela, ele faz sexo com ela, e mesmo sabendo que não é a Nick. Mesmo sabendo que não é ela de verdade. Então tem sido benéfico para ele. E é muito triste de assistir e ao mesmo tempo muito assustador. Então a gente já tá preparado pro final quando ele tenta cancelar a magia e o cara fala que a magia só vai acabar quando ele morrer. E isso prepara a gente pra algum tipo de final
meio coerente ou não coerente, mas isso prepara a gente pro final. Então, quando chegar nessa cena, entenda que isso vai te preparar pro final do filme. Eu achei que é um filme muito bom, que aborda um tema muito interessante e que dá para seguir em muitas vertentes de crítica, que é estar com alguém sem a vontade dela, interferir no livre-arbítrio, usar de energias e magias para conquistar alguém ou para ter alguém na própria vida. E também fala muito do comportamento egoísta, narcísico, um comportamento obsessivo por uma outra pessoa que muitas vezes, em muitos relacionamentos, as pessoas não dão direito da outra pessoa viver a própria vida e a própria individualidade pelo simples ego e posse, mesmo que ela não seja nada dele. E é uma crítica muito boa do quanto isso acontece e também do quanto as pessoas mexem com energias que elas não conhecem e que elas se beneficiam disso. Mas, assim como qualquer energia que você se beneficia, tem as suas consequências. O final do filme, que é uma revelação de um trabalho espiritual que tá na mesa dele, com fotos dele e com a Nick, que é a Nick que faz, a Freak Nick que faz tudo aquilo. O Bear fica completamente desesperado no final, porque uma das cenas mais bizarras do filme é quando a Freak Nick mata monstruosamente, bizarramente, de um jeito muito brutal a Sarah. E nessa mesma cena em que a Nick mata a Sarah, a gente vê que minutos antes, mesmo o Bear, obcecado pela Nick e fazendo que a Nick fique obcecada por ele, ele ainda assim teria a possibilidade de trair a Nick e provavelmente ele trairia a Nick se ela não tivesse, a Freak Nick não tivesse aparecido e matado a Sarah de um jeito muito brutal e ele simplesmente não faz nada, ele só fica paralisado olhando aquela cena. E é aí que ele vai pedir ajuda do Ian e ele compra vários salgueiros do desejo para ver se o Ian faz o pedido de cancelar o pedido dele. Só que o Ian não acredita em nada disso e pede R$1 bilhão, o que eu também faria se eu estivesse no lugar do Ian, porque eu ia achar que o cara tá completamente maluco. E aí o Bear se vê completamente perdido, a Nick já tá completamente imersa na Freak Nick, já não tem mais identidade própria aparecendo ali naquele final, é só a Freak Nick sendo muito freaky. E aí, nas cenas finais, a gente vê que a Freak Nick, ela já tá usando das energias malignas ali pra ficar com o Bear de qualquer jeito. E ela vê que ele tá com o Salgueiro dos Desejos e o Bear se tranca no banheiro e pensa em suicídio. Mas ele é tão frouxo que ele não consegue se suicidar de uma maneira rápida e ele acaba enfiando um monte de remédio pra dentro pra ter uma overdose. E aí a gente percebe o quanto a Freak Nick é sádica também, né? Que é nada mais do que ele mesmo sendo obsessivo. É um reflexo do Bear. A Freak Nick é um reflexo da obsessão do Bear pela Nick original. E a gente entende que a Freak Nick pega esse salgueiro e pede pra ele amar ela mais do que qualquer coisa no mundo, porque ele sai, ele se enche de remédio, mas quando ele sai, ele tá completamente apaixonado por ela, e ele quer ficar com ela, e ele beija ela e tal. Só que ele acaba tendo uma overdose e morre. E aí que a gente entra num tema mais triste da história. A gente sabe que a magia só acabaria, o desejo só acabaria se ele morresse. E quando ele morre, a Nick real volta à consciência e vê toda aquela zona, aquela bagunça, e ela fica completamente desesperada, porque é como se ele tivesse deixado toda a merda pra ela. E fim. Tem um outro final que o diretor ia colocar, que era como se fosse um final de Romeu e Julieta, onde ambos se suicidariam, mas ele achou que esse era um final mais coerente pra Nick. Depois que eles começaram a gravação e viram a atuação impecável da atriz, ele decidiu colocar esse final, pelo que eu entendi, que é a Nick voltando à consciência depois que os melhores amigos dela já estavam mortos pela Freak Nick, mas na verdade eles estavam mortos por causa do Bear. E ele deixa ela, mesmo sabendo que aquilo ia acabar quando ele morresse, que a Nick mesmo, ela ia voltar à consciência, então ele foi egoísta até no final, porque se matar era
sabendo que aquela magia ia acabar e a Nick ia voltar, era assumindo a responsabilidade de que ele destruiu a vida dela, ele destruiu a vida do Ian, ele destruiu a vida da Sarah, ele destruiu a vida de todos os amigos dele e da pessoa que ele supostamente gostava, mas que na verdade ele era só obcecado por ela. E aí a gente tem um final muito triste, assim, bizarramente triste, o que pode ser também um final para um próximo filme de Obsession, o que eu acho que vai acontecer. E eu gostaria que acontecesse porque eu acho que esse diretor, ele tem umas ideias boas, né? E eu acho que ele faria jus à história, à continuidade da história. Mas eu não sei exatamente como ele poderia fazer isso. Mas eu quero falar de magias reais, né? Porque esse filme aborda muito esse tema. E as pessoas... Eu trabalhei muitos anos com tarô. Minha pandemia inteira eu trabalhei com tarô. A minha avó era mãe de santo. A minha mãe, ela é médium da minha avó desde sempre. E também tem a missão de sacerdócio na Umbanda. Eu cresci com um pai candomblessista, uma mãe umbandista, os avós muito católicos. Eu amo estudar sobre teologia, eu amo estudar sobre religiões. Eu sempre falo para as pessoas que eu, com certeza, se eu tivesse nascido homem, eu seria um padre exorcista, porque eu sou completamente apaixonada pelos relatos desses padres e por todas as coisas que eles contam. Eu sou obcecada também por filmes de terror, filme de espírito, principalmente filmes de possessão. E então eu já estudei muito sobre essa área e durante a minha vida, né, estando numa religião como o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, trabalhando com tarô durante muitos anos da minha vida, eu já escutei muitas histórias de pessoas que, não dentro da religião, mas procuraram outras vertentes religiosas ou outros templos magísticos para fazer esse tipo de magia que aqui a gente chama de magia de amarração. E não tem só esse tipo de magia, né? Tem magia de ganhar dinheiro, magia de destruir alguém, matar alguém, tal. Tem um monte de magia. Eu já recebi pessoas na minha mesa de tarô em que a pessoa tinha ficado uma vez com alguém e ela já queria destruir o relacionamento dessa pessoa. E também já recebi pessoas em que fizeram trabalhos para... Elas queriam tirar carta para saber se o trabalho funcionou de amarração e também um trabalho de broxar, fazer o cara broxar. E as pessoas queriam abrir as cartas para ver comigo se esses trabalhos estavam acontecendo. E eu sempre alertei muito essas pessoas de que, por mais que esses trabalhos possam dar certo no início, que nem é o que acontece com a Nick, você vai acabar destruindo a sua vida e você vai acabar destruindo a vida da outra pessoa. Porque você tá mexendo com energias que você não conhece e são energias mais densas, energias do caos mesmo. Energias... Mexer com o livre-arbítrio de alguém não é saudável. Tem um livro muito bom que se chama O Diálogo com o Executor, que fala muito bem sobre mexer no livre-arbítrio de alguém. E é um livro muito pesado, mas é um livro que eu recomendo demais para todas as pessoas que pensam em fazer magia, para amarrar alguém e tudo mais. Vocês precisam entender que pode ser que aconteça uma freak Nick na sua vida. Que você destrua a sua vida e destrua a vida de todos os familiares daquela pessoa e destrua mais ainda a vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela pode perder o emprego, ela pode ter doenças, ela pode morrer, ela pode ser presa, ela pode, sabe, ela pode fazer escolhas ruins por conta de uma escolha que você fez para mexer no livre-arbítrio dela. Porque quando você mexe no livre-arbítrio de alguém pro amor, você também mexe no livre-arbítrio dela em todas as outras áreas da vida dela. Então pode ser que você tenha afundado a vida de alguém sem você nem saber. E a pessoa, muitas vezes, ela tem esses momentos de lucidez quando nas magias reais. Tem alguém muito próximo de mim que tínhamos certeza de que essa pessoa tinha muitos trabalhos magísticos, porque ela não conseguia se separar ela estava há anos, mais de 10 anos com a pessoa, entre indas e vindas, porque ela não sabia exatamente por que ela estava com aquela pessoa. Ela não sabia exatamente por que ela voltava com aquela pessoa. E ela estava sempre tentando arranjar outros relacionamentos fora para se desvincular dessa pessoa, mas ela sempre acabava voltando com essa pessoa por conta de alguma coisa. E ela procurou vários caminhos espirituais para se desvincular dessa pessoa, mas era como se fosse um fantasma na vida dela. Não. Essa pessoa ainda passa por esse tipo de obsessão, né? E eu lembro uma das vezes que eu estava conversando com essa pessoa e eu ouvi uma das frases mais tristes que alguém pode ouvir na vida. E a pessoa falou exatamente assim para mim:
eu não sei porque eu ainda tô com essa pessoa. Tem uma energia que não me deixa separar dela. E eu não amo mais ela como mulher. É como se ela fosse alguém da minha família. Pra vocês terem noção o quão bizarro é mexer com esse tipo de energia, que era como se fosse uma simbiose. E a vida dessa pessoa, caos. Virou um caos. E na verdade ela era um caos desde sempre, né? Por conta desse vínculo que não se sabe exatamente por quê, mas a gente tinha as nossas, e tem também até hoje, as nossas desconfianças desse tipo de trabalho, que é um trabalho que realmente destrói a vida das pessoas. Um trabalho de amarração, ele pode funcionar durante um período, mas ele vai destruir a vida das pessoas. E você pode fazer ele quantas vezes for. Vocês podem ficar bem um tempinho e depois aquilo vai ficar horrível. Vocês podem ficar bem um tempinho e depois aquilo vai ficar mais horrível ainda. E isso pode mexer em várias áreas da pessoa. Trabalho, doença, família e na sua vida também, dependência emocional, obsessão, falta de autonomia. E esse filme é genial para abordar esses assuntos, que são assuntos reais que acontecem. Gente, vocês não têm noção do tipo de magia que as pessoas procuram para fazer para outras pessoas. Então é um filme que mostra mesmo a realidade. E vocês podem pensar, mas é um filme muito extremo, isso jamais aconteceria na vida real e tal. Mas eu sinto muito, né, dizer isso pra vocês, mas pode ser sim que exista uma freaknik que tá sob efeito de espíritos completamente trevosos e que faça loucuras como a Freaknik fez. Então, esse filme é um filme muito bom pra falar de livre-arbítrio e pra dizer, independente do tipo de interferência no livre-arbítrio de alguém, não faça. Sabe, deixem que as pessoas escolham com quem elas querem ficar ou não, o que elas querem fazer ou não. Porque você vai acabar estragando a sua vida e a vida da outra pessoa. E eu achei de bom tom tudo. E por mais que o investimento do filme tenha sido baixo, todos os cenários são bons, as maquiagens são sinistras, a atuação deles são muito boas, a atuação do Bear é muito boa, porque a gente vê um cara completamente incompetente, mas egóico, egoísta e obcecado. A atuação dos amigos também são muito boas, da preocupação deles com a Nick e também de verem o egoísmo do Bear, mesmo não sabendo exatamente o que estava acontecendo. Então ele é um filme maravilhoso. Não é um filme para todas as pessoas, porque tem gente que não vai achar bom e tal. Eu queria um jumpscare, eu queria mais sustos, eu queria mais isso e aquilo. Assim, problema seu. Mas é um filme de terror psicológico que você sai completamente perturbado do cinema e pensando, que caralhas rolou, sabe? Então, é um filme nota 10. E eu acho que todo mundo deveria assistir pra entender. E para entender mais ou menos como essas energias funcionam, a obsessão funciona, relacionamentos abusivos funcionam, a obsessão funciona. É muito psicológico, então ele é muito interessante de ser estudado. Nota 10 pra Obsession. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, me siga nas redes sociais que lá tem mais reviews de outros filmes que eu não trago aqui pro YouTube, principalmente no Threads. Agora eu tô colocando no TikTok também e também lá no meu Instagram, mas geralmente eu coloco sai primeiro as reviews no Threads. Beijos e até o próximo vídeo. No, no, no. What? No, no, no.